O que é ideologia de gênero? Quais são as bases filosóficas? O que os ideólogos de gênero acreditam? O livro que eu vou resenhar hoje vai fazer uma análise exatamente desses assuntos. Mas, primeira vinheta. O livro de hoje é o Genda, Quem és tu? Do Olivier Bonnevin. É um padre belga, não sei se estou pronunciando o nome dele direito, mas o livrinho é esse, Genda, Quem és tu? Sobre a ideologia de gênero. O autor, como eu disse, é um sacerdote belga, que também é doutor em teologia e também estudou filosofia, e ele resolveu nesse livro fininho, são um pouco mais de 100 páginas, ir a fundo na ideologia de gênero, entender o que ela acredita, como ela é construída, e ele vai explicar isso tudinho aqui pra gente. É um livro muito interessante. Ele lembra o Livro Negro da Nova Esquerda, que eu vou deixar linkado aqui. A linguagem, ela não é assim tão acessível, mas também não é nada que seja impossível de entender. E como eu disse, o que o autor vai fazer? Ele vai começar, ele vai pegar o feminismo desde a primeira onda e vai ver quais eram as ideias e quais são os fundamentos dessas ideias. Ele vai dizer que o feminismo de primeira onda, ele já tinha um caráter de contestação cultural. Nisso ele me lembrou o livro da Ana Compagnolo, O Feminismo, Perversão e Subversão, que eu vou deixar linkado aqui. Mas o Olivier, ele vai dizer que esse feminismo de primeira onda ainda tinha coisas positivas, porque ele era mais focado em direitos civis, direitos de propriedade, etc. Mas que lá para metade do século XX, o feminismo, assim como os autores do Livro Negro da Nova Esquerda disseram, ele foi muito influenciado pelas ideias marxistas. Então havia essa ideia de que a mulher era o proletário e o homem era o burguês. E o Karl Marx, ele dizia o quê? Que na sociedade socialista não haveria mais classes, que deveria haver uma revolução. E o feminismo, ele vai dizer que para acabar com essa opressão do homem em cima da mulher, tem que parar de haver distinção entre os sexos. E aí esse feminismo, logo no início, ele vai usar a palavra gênero para diferenciar aquilo que é biológico, o sexo biológico, daquilo que é uma construção cultural em cima desse sexo biológico. E aí o autor vai falar, sim, tudo bem. Ele vai reconhecer que muito do que a gente considera feminino ou masculino são, na verdade, construções culturais. Só que ele não vai menosprezar o papel da biologia, das diferenças entre os sexos. E ele vai dizer que esse feminismo, quando ele se utilizou do conceito de gênero, depois ele aprofundou esse conceito e passou a pensar o seguinte: bom, se o gênero é uma ficção social usada pelo patriarcado, pelos homens para oprimir as mulheres, por que deveria, se a gente quer viver numa sociedade sem gênero, sem essas diferenças entre o homem e a mulher, por que deveria existir apenas 2 gêneros? Por que não 4, 5, 80, que é o que a gente vê hoje, né? Hoje em dia parece que você piscou, surgiu um novo gênero e todos oprimidos. Então, juntamente com essa ideia de que embora reconheça, a gente precisa prestar atenção, porque nessa etapa do feminismo, o feminismo ainda reconhece que o gênero é construído sobre uma base corpórea, mas depois, e o autor vai dizer que isso é uma consequência lógica da ideia, eles vão querer dissociar o gênero do corpo. Então você poderia ter, como eu disse, 80 gêneros que não tivessem relação nenhuma com o corpo humano, macho ou fêmea.
porque o feminismo ele vai menosprezar a biologia enquanto um dado que estrutura as relações sociais. As feministas já há muito tempo vão dizer que o gênero, na verdade, é uma construção social opressora e que não há motivo biológico para a sociedade ser do jeito que ela é. Daí, essa ideia que apareceu depois, lá pelos anos 90, de que o gênero ele não necessariamente precisa estar atrelado ao sexo. Se a gente não quer mais uma distinção baseada no sexo, por que o gênero teria que continuar ligado ao sexo? Entendeu? Então podem surgir inúmeros gêneros, mas é que é importante frisar, todos esses gêneros alternativos, eles não estão em igual legitimidade com o gênero masculino e feminino tradicionais. O gênero masculino e o feminino tradicionais, bem como a heterossexualidade, elas são muito criticadas por esse viés feminista, porque elas são consideradas opressoras. Então, só os outros gêneros, os que são subversivos, é que têm algum valor. E é importante lembrar disso. O autor vai dizer que o gênero ele não é apenas uma teoria, ele é também um instrumento de desconstrução social. E aqui é importante a gente perceber até onde essa teoria de gênero chegou. As feministas contemporâneas elas vão até chegar a dizer que é o próprio gênero que faz com que a gente perceba o sexo do modo como a gente percebe. Então seria, por exemplo, você estabelecer que existem dois sexos seria uma construção patriarcal. Por que existiriam apenas dois sexos? Por que não vários? Eu já vi pessoas falando, por exemplo, que nem todos os homens são igualmente masculinos, nem todas as mulheres são igualmente femininas. Por que o sexo teria que ser binário e não um espectro, que ia do hipermasculino ao hiperfeminino? Só para dar um exemplo, pra vocês entenderem. Eu sei que é um negócio complicado, porque é uma coisa muito fora da realidade, mas é importante entender. E como eu disse, o feminismo contemporâneo, ele vai nessa linha. E o autor vai criticar muito isso. A crítica dele é reservada para o final do livro, onde ele também vai fazer algumas considerações religiosas. Mas mesmo que você não seja religioso, o livro é interessantíssimo de ler. A gente vê que o autor pesquisou bastante. Como eu disse, a linguagem não é assim tão acessível. Ajuda muito se você já tiver lido sobre feminismo, sobre as questões de gênero e tal. Mas, ainda que você nunca tenha lido nada sobre o assunto, não é impossível entender o livro. Eu considero bastante relevante, vale muito a pena ler. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você ficou curioso ou curiosa para ler, comenta aqui abaixo também. E não me deixe de esquecer de linkar no final desse vídeo o livro da Ana Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão, e o livro negro da Nova Esquerda, certo? Por hoje é isso, eu espero que eu tenha conseguido trazer alguma claridade para esse tema muito confuso, eu espero que eu tenha conseguido mostrar as ideias do autor de uma forma fidedigna. Se você for com alguma dúvida, comenta aqui abaixo, tá? Que eu, assim que possível, vou tentar esclarecê-la. Mas por hoje é só, eu agradeço a sua atenção e a gente já se vê no próximo vídeo. Beijo, até a próxima!